nosso podcast é conhecido aqui pra gente, antes de mais nada, embarcar um pouco numa história, né? Uhum. E o senhor tem um sobrenome interessante aqui na cidade, né? Que é Wagner. E a gente já pesquisou muito sobre esse nome, né? Que é, né? E aí eu te pergunto, né? Você é descendente do primeiro morador aqui, o Peter Wagner? Sim, eu sou descendente, é meu primo no caso, né? Uhum. Porque o Peter Wagner, tá, e Alfredo Wagner, a família, na realidade, dos Wagner vieram para cá 10 anos antes do Dr. Blumenau. Sim. Tá, e quando eles saíram da Alemanha, saiu um barco com 40 famílias, né? E eles, na realidade, quando eles saíram da Alemanha, eles foram despatriados. Então eles vieram para cá como caminho sem volta. Sim. Tá? E esse Peter Wagner, ele foi a desterro. Uhum. Né? Dom Pedro prometeu sementes e 200 conde réis na época para vir para cá, para o Novo Mundo, né? Uhum. E na realidade essas 40 famílias foram enganadas, não receberam nada, estavam lá em desterro. Uhum. Que hoje é Florianópolis. Florianópolis, né? A colônia lá em São Pedro de Alcântara, né? Que é a colônia dos alemães. E daí os dois primos disseram, que aqui nós vamos passar fome. Então um subiu, fez Alfredo Wagner, que é meu tetaravô. Né? E o outro disse, vou voltar porque eu vi um rio grande, né, na costa, quando o navio passou, que era o rio Itajaí-Açu. Ele voltou ali, pegou um barqueiro chamado Ângelo Dias. O mesmo do Dr. Blumenau? Esse cara já trabalhava há tempo, então. E ele, na realidade, pouca gente sabe, mas o Ângelo Dias era um afrodescendente, né? Ele era um... Nos livros é chamado de caboclo, né? Exatamente. E daí ele disse, me leva para frente. Chegou ali Itajaí, Gaspar, Ilhota, tudo já tinha morador. E ele daí parou aonde? No sítio Figueiras, que era o Capim Volta. Isso. Ali foi o único lugar que estava desabitado. Então o Peter Wagner começou a colônia. Ali foi a primeira passagem dele, né? No caso a única, né? Ele fez a sua casinha, só que ele tinha 11 filhas. Já, né, nessa... já veio da Alemanha com 11 filhas? Ele tinha uma boa... Assim, a mulher dele morreu de malária. Sim. Tá? Depois ele casou com a sobrinha com 15 anos. Olha, com a própria sobrinha? Na época... os alemães, na realidade, não se misturavam, né? Sim, tinha isso. Isso é verdade, é verdade. Eles tinham uma... E o que aconteceu? Ele teve, no total, 18 filhas, dos 20 e poucos filhos que ele teve. Sim. Tá? Então, se tu olhar Hering, Schmaltz, Renault, Odebrecht, tem um monte... Schwank. A Renault de Brusque foi a que fez o livro Peter Wagner, o Pioneiro, tá? Mas, assim, todas a Baumgarten, tá? Todas essa geração descendia do Wagner. Descendia do harém que o Peter Wagner tinha. Então até eu fiz uma piadinha esses dias que a cidade, na realidade, devia se chamar Wagner City, porque... porque, pô... Daí o que aconteceu? Estava uma década já aqui, tá? Dr. Blumenau, falando com o imperador, disse, essa colônia aqui já faz uma década, tá? Eu vou lá dar uma olhadinha. Como é que tá, tal. Chegou aqui, viu a colônia com 1.600 e poucos habitantes já, tá? E disse assim, vou voltar ano que vem, eu volto depois, e daí fundou Blumenau, na realidade. Mas nessa época, o que aconteceu? O Dr. Blumenau, ele trouxe para Blumenau a primeira loja maçônica, né? E na época, a libertação dos escravos estava na boca do gol. Na boca da botija, né? Estava assim, pronto para sair. E o Peter Wagner tinha muito escravo. Então essa foi a diferença que deu, entende? Mas a colônia já existia, tá? E o Dr. Blumenau era doutor, né? Sim. E isso eu cobrei da nossa historiadora aqui, a Sueli Petri, do seu Sueli. Ela disse, alemão, o teu parente não era doutor, então, mas realmente ele veio uma década antes, né? E realmente... O próprio Dr. Blumenau, em 1848, 2 anos antes de fundar Blumenau, ele dormiu na casa do Peter Wagner, né? Exatamente. Então é uma passagem interessante. Então essa foi a real da história, né? Só que assim, eu sou de fora, né? Eu nasci em Chapecó, me criei em Florianópolis, apesar de ser de Alfredo Wagner, em Urubici. E eu vim para morar em Blumenau em 76. Tá? E assim, coincidentemente... Tá? A cidade de Blumenau começou pelo Vorstadt. Né? Vorstadt quer dizer antes do centro. Antes do centro. Né? E coincidentemente, em 77, eu parei no Vorstadt. Olha só, que é muito próximo ali do Capim Volta, né? Não, é coladinho. Então, daí me chamou a atenção assim, porque eu sempre sabia que meu tetaravô era o Alfredo Wagner, mas não sabia do Peter Wagner. Daí eu vi que a Praça do SESI era
Praça Peter Wagner. Na saída do Rua São Bento tinha um busto. Isso, e esse busto aí, sabe alguma coisa? Não, foi... Foi passado. Foi pro estouro. Dizem, tem uma lenda aí que abriu um buraco na frente do SESI ali daquela pracinha e que ele, em 2008, que ele caiu lá e tal, mas depois não se sabe mais nada. Não, o buraco realmente abriu. Abriu ali. Em 2008 eu passei né? Mas na realidade... Foi furtado. Ali nós estávamos falando de alguns quilos de bronze, né? Muitos quilos, né? Que é a mesma coisa que aconteceu agora ali na Praça da Fonte Luminosa ali, né? Que eles estavam roubando ali os nomes dos pracinhas ali. Alguma dessas placas aí até estão comigo, tá? Eu retirei elas porque... Sim, para preservar. Para preservar, e assim nós estamos recondicionando elas, né? Que elas foram pichadas. Sim. Mas assim, a história do Peter Wagner, realmente ele foi um cara, assim, se tu vê, eu tenho um livro, né? Que quem editou foi a FURB, tá? E a escritora foi a dona Renaud de Brusque, né? Que era dona da Renault. E assim, Blumenau era na época, né? Era de Ilhota até Rio do Sul. Então, até na verdade, curitibanos, né? Nossa, era 10... acho que era 10.519 quilômetros quadrados. Hoje é 500 e pouquinhos quilômetros quadrados. Tipo, perdeu 10 mil quilômetros quadrados. Exatamente. Mas assim, eu acho que as origens são essas. Sim. E eu tenho um veio político, né? Nessa parte aí, por exemplo, também Urubici. Quem fundou foi meu avô, que é do lado de Alfredo Wagner, né? Tá? Então, meu avô era vereador para o Bom Retiro e Urubici era um bairro. Daí depois desmembrou o bairro ali. Daí meu avô foi o primeiro... prefeito, foi várias vezes lá, mas era vereador pro Bom Retiro. Cara, tem uma pegada toda de... eu tenho uma história legal aí, carrega nesse DNA. Daí eu tenho aqui, por exemplo, como te falei, eu nasci em Alfredo Wagner, né? Mas Altair Wagner é meu tio, foi prefeito 2 vezes de Chapecó, foi presidente da Celesc, né? Então assim a gente tem, mas eu sempre... Uma história muito legal a tua família. Mas assim Apesar de que, tipo, o Wagner em si, quem não conhece, acha que é simplesmente um nome, né? Um segundo nome, né? Porque não é aquele nome tão chamativo, sobrenome chamativo, né? Exato. Então, mas quem é daqui e estuda um pouco de história já sabe que Wagner representa muita coisa aqui em Santa Catarina. Não, se tu vê, para aquela época, tu ter 18 mulheres... Sim. E começou a gerar essas famílias todas, isso, né? é praticamente uma pirâmide aí. E daí foi onde originou realmente a cidade, né? Tá? Então, se tu vê, todas essas 18 mulheres aí foram as que indiretamente fez os laços para Blumenau desenvolver, que tu vê, a mulher de Brusque, né? A Renault. Né? Exatamente. Então, assim foi. Mas teve um fato muito importante, né, Peter Wagner, e eu acho que hoje até é pouco lembrado nesse sentido. Mas é um cara que deixou uma marca aí, né? Com certeza, um legado, né? E uma coisa assim que ecoou, né? Porque não é muitos imigrantes acabaram fazendo histórias eles por eles mesmos, mas às vezes os descendentes não fizeram, mas é diferente dos Wagner, né? Porque reverberou, né? Tipo, tu fazendo história, né? Outros Wagner, como ali o prefeito de Chapecó e tudo mais, né? Então, isso continua reverberando dentro do DNA da família, né? E assim, André, vamos olhar assim, por exemplo, o Peter Wagner, ele pegou aqui várias enchentes. Tá? Até se alguém quiser depois acionar ali, eu mando o livro Peter Wagner o Pioneiro, que foi a Renault, a FURB que fez, tá? Que editou. Para você ler ali, é um livro curtinho, mas tu vai ver que naquela época não tinha dinheiro. Sim. Tá? Então se trocava milho por trigo. Sim, o famoso escambo. O escambo, né? E assim, a dificuldade que esse povo na realidade passou, que hoje assim, que a gente vê aí, né, é bem diferente. Não tinha barragem, né? Não, e assim, ele perdeu, porque ele não sabia que... Quando que ia vir, não tinha previsão do tempo. E ele pegou o lugar que é um dos mais baixos da cidade, né? Que era o Capim em Volta ali, né, tal. E antigamente era tudo mato, né? Então era a situação... Para tu ter uma ideia, nesse livro tu vai ver que ele demorou, depois que ele fez a casa dele no Sítio Figueiras, ele demorou 8 meses para conhecer o Ribeirão da Velha. Cara. Então o livro é bem interessante. Bem interessante. Legal. Vou te mandar aqui, mas quem quiser também pode adicionar, que eu mando, eu tenho ele digitalizado. Legal.